Os quadrinhos da editora italiana Bonelli Comics, desde os anos 40, desde a fundação da editora, desde a constituição da editora, esses quadrinhos eles vêm conservando uma tradição em termos de desenho, também de roteiro, mas hoje eu quero falar sobre desenho. Eles vêm conservando uma tradição nesse sentido que remete aos anos 30, as tiras de aventura, tá, clássicas, assinadas por grandes nomes como Alex Raymond, Hal Foster. Nesse período, esses autores eles trouxeram certas técnicas, inclusive algumas tradições, algumas formas, diferentes modos de construir a figura, de pensar luz e sombra. Eles trouxeram várias dessas técnicas para o mundo das tiras, mais especificamente para as tiras de aventura. E o Gianluigi Bonelli, ele criador do Tex, né, assim como o Galepini, o desenhista, eles focaram muito nesse tipo de quadrinho quando desenvolveram seus primeiros títulos, tá certo? Até hoje essa tradição se mantém na editora, né? A Bonelli ela difere dos quadrinhos americanos, por exemplo, em muitas coisas. Ela é preto e branco, como os quadrinhos japoneses, mas não usa tanto retícula, né? Os desenhistas geralmente eles renderizam o trabalho, eles dão volume ao trabalho, eles criam noção de contraste, luz e sombra através de manchas escuras e achuras, simples assim, tá certo? Como eu já disse, eles disponibilizam seus quadrinhos em preto e branco e mantêm proporções canônicas de 7 cabeças e meia, sem grandes exageros musculares ou estilizações de fisionomia, como se vê-se mais comumente nos comics, tá certo? Então nos comics é mais comum nós encontrarmos traços híbridos que combinam elementos do cartoon e até mesmo do mangá com elementos mais realistas. Vale a pena pontuar também, ainda no tocante ao desenho, né, da Bonelli Comics, que é o tema do nosso vídeo, vale a pena pontuar, não é que os desenhos sejam necessariamente realistas. Eles são realistas quando comparados ao que é mais comumente visto nos comics americanos. Os comics americanos têm um espaço maior para diversidade de traços, tá certo? Então a gente vê alguns desenhistas que têm uma tendência mais realista e outros que combinam esses elementos do real com outros mais cartunescos. Da Bonelli, o padrão, o nível de padronização é um pouco maior e o nível de realismo também. Não chega a ser um retratismo, né, que todo desenho seja calcado em foto, tá certo? Seja um desenho de observação baseado em uma foto. Não tem esse nível de realismo. Mas, comparativamente, vocês já devem ter entendido o que eu quero dizer. Ele preserva uma tradição mais comum aos anos 30, uma tradição mais realista e que remete, inclusive, à era de ouro da ilustração americana. Há várias formas, há várias construções que são clássicas e se fazem presentes ali no trabalho dos quadrinhos da Bonelli Comics. Deem uma conferida, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, vejo você em um dos meus próximos. Até lá!